Graças ao instinto genocida do Bolsonaro, o governo anterior foi incapaz de resolver os problemas das comunidades indígenas, mas revelou-se genial na organização da próxima confusão. Então, agora nós temos uma operação emergencial deflagrada sob o Lula para socorrer o povo Yanomami. Está longe de solucionar o drama humanitário, mas a realidade, que é sempre implacável, já intima o novo governo a lidar com uma nova encrenca. Então, a pergunta que surge agora é o que fazer com os brasileiros que serão expulsos do garimpo ilegal. Nessa semana, o governo está intensificando a operação, que foi iniciada na semana passada, para expulsar aí esses 20 mil garimpeiros que invadiram a terra Yanomami. Isso vai envolver algo como 500 homens, entre agentes da Polícia Federal, soldados das Forças Armadas, fiscais do IBAMA, da FUNAI, policiais da Força Nacional. O ministro da Defesa, o Zé Múcio, está indo lá para a região, deve desembarcar na quarta-feira lá em Roraima, vai junto com os comandantes militares, e os garimpeiros já estão se antecipando a esse cerco. Então, iniciaram já nesse final de semana o movimento de fuga. A ministra Sônia Guajajara, como a gente mostrou, ministra dos Povos Indígenas, ela soltou fogos. É bom que saiam, porque isso reduz o nosso trabalho. Então, é um engano, porque essa fuga desordenada ela vai dispersar pela Amazônia uma legião de desocupados. E junto com esses desocupados virão os problemas sanitários, o drama social. Então vai ficando claro que difícil mesmo não é enviar os garimpeiros ilegais para fora da área Yanomami. Difícil vai ser recolocá-los dentro da legalidade. Então é preciso que esta força-tarefa que o governo organizou, que agora ela se converta, em vez de combater os garimpeiros, que retire os garimpeiros de lá, que forneça transporte para retirar os garimpeiros de lá. Então, a punição de assassinos, estupradores que há entre os garimpeiros, estupradores de indígenas, esses precisam ser punidos severamente. Agora, tudo isso, a punição tem que ser acompanhada de acolhimento para aqueles que foram para o garimpo, porque não encontraram outra maneira de encher a geladeira. Vamos abrir o Twitter aqui do Lula, ô Luiz, por favor. Lula escreveu: olhamos com preocupação para as notícias vindas da Turquia e da Síria após o terremoto de grande magnitude. O Brasil manifesta sua solidariedade com os povos dos dois países, com as famílias das vítimas e todos que perderam suas casas nessa tragédia. Aí é a nota do presidente Lula. Então, nossa, tem aqui uma bandeirinha representante do governo brasileiro. Não tinha visto o que aparece aqui. Então tá aqui já o pronunciamento do presidente Lula, então, que é o que mais vale, né, Jamil, nesse sentido, do que a embaixada. Claro, tem que ter a formalidade do Itamaraty e tudo mais, mas o presidente brasileiro se manifestando faz parte mesmo, importante essa manifestação do presidente Lula, né, Jamil? Certamente. Agora vamos ver como que essa manifestação se traduz em uma ajuda, uma colaboração neste momento. Esses 45 países que eu citava não eram países que tinham mencionado ou prestado algum tipo de declaração. 45 países que já se colocaram à disposição para enviar ajuda, inclusive com equipes técnicas para a região. Vamos ver aí como que vai se desenvolver essa questão no Brasil, se essa declaração do presidente vai se transformar também em algum tipo de missão, algum tipo de prestação de ajuda, eu diria, efetiva. O que eu estava dizendo, Fabiola, é que é muito interessante esse capítulo das relações internacionais em momentos de desastres ou em momentos de necessidade de um país ou de outro. É óbvio que o centro é recuperar vidas, é óbvio que a questão toda é recuperar aqueles que ainda possam estar nos escombros e todo o esforço é feito nesse sentido, mas é muito claro que em todos os momentos de desastres naturais ou qualquer outro tipo de necessidade de um país, você tenha as diplomacias de aliados ou daqueles que buscam uma aliança com aquele país se apresentarem para justamente construir relações naquele momento. Na política internacional, todo gesto tem um componente político, todo gesto
tem, obviamente, uma apresentação e um contexto. Então, no caso dessa relação com a Turquia, obviamente, precisa ser entendida não só, e essa é obviamente a parte principal, salvar vidas, não há nenhuma dúvida sobre isso, mas também quando um país manda uma equipe, manda algum tipo de ajuda, ela quer também demonstrar que ele é um ator internacional. É uma viagem importantíssima, a gente deixou de ser um pária orgulhoso, né? Agora estamos nos relacionando adequadamente com os estados estrangeiros, e hoje você pode concordar ou discordar da prioridade dada a esse ou aquele assunto, mas nós deixamos de passar vergonha no exterior. Vocês hão de se lembrar que no encontro reservado com o Joe Biden à margem da Cúpula das Américas, foi em junho do ano passado, o Bolsonaro retratou o Lula como um perigo para os interesses americanos e pediu a ajuda ao Joe Biden nessa reunião reservada para bater a carteira da vontade popular nas eleições brasileiras de 2022. Agora, decorridos 8 meses, o Lula incluiu nessa conversa com o Biden, que ele vai ter na sexta-feira, uma troca de ideias ali, de impressões sobre o Capitólio original americano e a cópia brasiliense. O Lula disse já, falou sobre isso com o Olaf Scholz, falou a auxiliares que ele considera essencial discutir com o Joe Biden uma forma de combater a extrema-direita no mundo. Ele tem a pretensão de firmar um acordo internacional que leve a uma regulação global das redes sociais contra essa difusão de fake news. Ironicamente, o Bolsonaro está lá nos Estados Unidos. Com o título de chefe de Estado vencido, ele pediu lá a concessão de um visto de turista, e enquanto ele espera, ele propaga mentiras para plateias amigas, cada vez menores, em palestras organizadas por simpatizantes do seu ídolo, Donald Trump. A pedido do Lula, deve ser incluído também nessa pauta do encontro, algo que interessa também ao Joe Biden, a guerra entre Rússia e Ucrânia. O Lula encasquetou com uma ideia fixa de ele quer assumir algum protagonismo na construção de uma saída para a paz. Menciona a hipótese de constituição do que ele está chamando de um novo G20, para buscar uma solução negociada. Já tratou desse assunto com o líder alemão, Olaf Scholz, na semana passada, e ele quer abordar esse assunto também com o presidente chinês, o Xi Jinping, já avisou que vai fazer isso na visita que ele tem marcada para o mês que vem, ele vai à China, né? Então, é preciso dar uma praticidade a essa agenda. Aparentemente, a presença dos ministros assegura que isso também será feito. Então, como disse Fabiola, a gente pode discutir uma ou outra prioridade, mas pelo menos vergonha nós não vamos passar. Qual